o programa Gisele Almeida aqui na TV Gazeta, canal 19.1. E é claro que eu já estava de olho aqui. Estamos ao vivo no Instagram? Estamos ao vivo no Instagram também, que delícia! Que maravilha! Então vocês poderão acompanhar o programa na TV Gazeta. Você aí poderá assistir o programa, acompanhar também aqui no Instagram. Aqui no Instagram. E é claro que na TV Mato Grosso, canal 27.1 também. A reprise na TV Mato Grosso é às 2 horas da tarde hoje às 14 horas. Então, este programa será exibido na TV Mato Grosso, canal 27.1. Então, são duas emissoras, canal 19.1 TV Gazeta e canal 27.1 TV Mato Grosso. Estamos ao vivo, isso é muito gostoso. Deixa eu levantar agora, porque eu preciso mostrar o quê? Ai, como não? Mostrar o meu look para vocês. Ai, que roupa linda, não é mesmo? Hoje, na hora que eu cheguei aqui na televisão, as pessoas falaram assim, algumas pessoas, ai, que vestido lindo. Não é vestido, não é vestido. Parece, né? Parece, mas não é. Olha só, eu estou com um body com ombreiras, porque agora tá muito na moda, né? Eu acho que fica bem interessante, olha. E aí é uma saia, meus amores, com esta fenda maravilhosa, tá vendo aqui? Então é um body com a saia, portanto, se você comprar esse conjunto, você poderá usar separadamente, não é legal? Duas peças, então você tem este look aqui, mas depois você pode colocar a saia com uma outra, com camisa, com uma camiseta, enfim. E o body a mesma coisa, né? Com uma calça e uma alfaiataria, uma saia, tá lindo, não tá? E quando eu venho com uma roupa linda, 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 e vocês falam, uau, uau! De onde é a roupa? De onde é a roupa? Todos vocês já sabem que é da Gabi, porque a Gabi me veste. Então, visitem o Instagram da Gabi, deem uma olhada, porque com certeza, algo fará os seus olhos brilharem, tenho certeza disso. Tem uma coleção chegando que, olha, meu Deus, o tom marrom, o preto, o marsala, enfim, são cores lindas, mais quentes assim, mas estão realmente maravilhosas, vale a pena você conferir. Dá uma olhada e faça uma visita, vá tomar um café com as meninas, com a Ana, que é a proprietária. Vá lá conhecer, você não irá se arrepender. Depois do look, eu dou aquela sentada básica para dizer quem serão os meus convidados hoje. Afinal de contas, você quer saber do meu look, mas também quer informações, não é mesmo? Hoje eu receberei Lohânia Terra, que além de ser uma amiga, ela é uma profissional super capacitada para falar sobre seguro de vida e seguro de morte. É isso, Lô? Tô certíssima, tá? Seguro de vida, ela é especialista em seguros. E nós queremos saber quais os tipos de seguro, como funciona. Eu tenho que pagar? Eu recebo depois? E se eu não usar? Eu tenho esse dinheiro de volta? São muitas perguntas, muitos questionamentos, muitas dúvidas e nós então conversaremos com a Lohânia Terra daqui a pouco. E tem aquela, eu não sei se é mito, né? Mas a gente costuma ligar uma coisa a outra. Quando você fala sobre seguro, você fala, opa, peraí, eu não vou morrer agora não vou fazer seguro não, entendeu? Mas não é bem assim que funciona. Vamos tentar pensar diferente. Já a Lô estará aqui. Ela já está aqui, atrás das câmeras. Conversaremos hoje também com a Ariane Marques. Ela está de volta, queridíssima, é psicóloga. Tem um quadro fixo aqui, Entre Linhas. E hoje ela falará sobre os conflitos entre países. Um assunto que nós estamos acompanhando pela TV, pelas rádios, redes sociais, nas ruas, as pessoas estão comentando. Porque a guerra entre os Estados Unidos, Israel e Irã. Como não falar sobre isso, não é mesmo? Quem é que gosta de guerra? A gente não quer guerra com ninguém, não é mesmo? Ariane Marques, que é psicóloga, vai discorrer hoje sobre este tema.
e falar se esta guerra, ela revela algo sobre nós enquanto sujeitos e sociedade. Daqui a pouco, ela estará aqui então falando sobre este assunto. Acho super importante. Os dois temas são bacanas, não são? E nós falaremos sobre os dois com as duas convidadas depois do intervalo. E a gente volta já, mas é claro que nós começamos o programa brindando, fazendo um brinde à sua saúde, à sua vida, não é mesmo? Com seguro ou sem seguro, de preferência com seguro, a gente brinda. Então, para vocês aí de casa, saúde e vida longa, meus amores, e eu volto rapidinho. Até já! Can't you see? You're my delight, lady. I just feel. Ué, como é que estão mexendo mesmo na pracinha? Agora eu vou descobrir se essa obra vai pra frente. Moço, escuta, já tem prazo de entrega essa obra? Vai ter árvore aqui? Olha, com esse calorão, minha maior bronca é uma praça sem árvore. Aí não dá, né, moço? Tem até umas árvores ali querendo cair. Se o senhor for tirar, tem que colocar em outro lugar, viu? Eu sou aposentada, moço. Só da tarde eu gosto aqui de dar meus passeios, minha caminhada, meus exercícios. Agora com esse sol... Senhora, licença. Sabia que tem um jeito mais fácil da senhora saber tudo isso? Ah, sim. Com as novas funções Meio Ambiente e Previdência do radar de controle do TCE. Todos conseguem ver como o dinheiro público está sendo utilizado. Dá para saber como andam os investimentos em serviços sociais e até a arborização de áreas importantes como essa. Basta acessar radar.tce.mt.gov.br e fica tranquila, vai ter sombra e muita árvore. Meio Ambiente e Previdência Social estão no radar. Tribunal de Contas de Mato Grosso. Venha conhecer o Aquapark. Aqui é o lugar maravilhoso para você vir passar o dia com a família. O custo-benefício é super barato. A comida daqui é maravilhosa. Eu falo isso para vocês porque eu venho aqui desde quando eu estava grávida do meu primeiro filho, em 2019. Muito feliz. Alegria, um ambiente bem gostoso, familiar, bom. Muitas melhorias do tempo que eu vim pra cá até hoje. Pode vir, o lugar é maravilhoso. Vem pro Aquapark você também. Vem pro Aquapark você também. É mais do que 2.000 projetos de leis. É sobre trabalhar pelas pessoas, preservar a natureza e estar junto das mulheres. Mais do que 1.500 resoluções é atuar em prol da população. É pensar no bem-estar do povo. É cuidar da saúde. Mais do que lutar pelo que é justo, é garantir o futuro do nosso estado. Cada ação, a Assembleia Legislativa de Mato Grosso trabalha para melhorar diretamente a sua vida mato-grossense, fortalecendo o presente para garantir um futuro promissor. Porque é mais do que um compromisso com a cidadania, é representar você. Assembleia Legislativa de Mato Grosso, unindo vozes, fortalecendo cidades. A palavra vida tem um V na frente, o resto é ida. Desfrute o seu caminho, de preferência na companhia de quem te faz feliz. O amanhecer é a parte mais bonita do dia, porque é quando você recebe o presente de uma outra oportunidade de viver, outra oportunidade de recomeçar. Os dias bons te dão felicidade, os dias ruins te dão experiência. A tua vontade e a tua fé te mantém de pé. É unindo vozes e fortalecendo cidades que o trabalho da Assembleia Legislativa de Mato Grosso se faz presente em cada região a serviço do cidadão. E quando o assunto é apoiar o ensino, a atuação da ALMT é constante. Nós recebemos a emenda parlamentar e ela veio assim como um diferencial, né, para o curso de enfermagem, pois foram adquiridos vários simuladores, materiais que ajudaram, né, a gente formar profissionais e são utilizados semestralmente por torno de 290 acadêmicos, né, que o curso possui. E isso faz, né, com que a gente consiga atingir um nível de ensino dos grandes centros, né? Então, faz um grande diferencial para a formação acadêmica dos nossos estudantes. Hoje a gente conheceu a história da professora Denise, que viu o laboratório onde atua ser equipado graças às emendas destinadas pela AL. Tem histórias assim em todo o estado. Assembleia Legislativa de Mato Grosso, unindo vozes, fortalecendo cidades. Exatamente.
você ligou a televisão? Sim, estamos ao vivo. É ao vivo. Eu só faço programa ao vivo. Mas tem o Repeteco, claro, porque se você não puder assistir o programa agora, na íntegra, ele estará à noite para você no Repeteco, no famoso Repeteco, e a produção vai me passar o horário agora. Às 21h30 tem Repeteco deste programa, portanto, muita atenção, muita atenção. Às 14 horas, como eu disse há pouco, este programa será exibido na TV Mato Grosso, canal 27.1. Mas se você ficar aqui na Gazeta, você assistirá às 9h30 da noite. Lembrando que o programa está no Instagram também, Gisele Almeida Oficial. Você que está assistindo através da TV, portanto, pegue agora o seu celular, eu dou um tempinho, comece a seguir, caso não esteja seguindo, Gisele com I, Gisele Almeida Oficial, porque todos os dias o programa será ao vivo também no Instagram. Olha que maravilha! Maravilha também conversar com ela, Lohânia Terra, especialista em seguro de vida, veio para conversar com a gente aqui sobre este tema, seguro de vida e seguro de morte. Lô, é Lô. Pra nós, pra mim é a Lô, né? Mas eu sempre Lô, né? E aí, eu sou sempre a Gi, né? Gi. Ai, a minha comadre. Pois é. Vejam, a Lô já trabalhou comigo aqui na televisão, já fizemos um programa juntas. Sim. Então isso aqui não é novidade pra você. Não, tô até com saudade. Eu entrei aqui e falei, nossa, que saudade. Ai, perdão. Nossa, que saudade. Então, assim, é muito gostoso estar de volta. Nós fazíamos o programa pela manhã. Pela manhã, todo dia ao vivo, que você só faz ao vivo, Exatamente. né? Eu falo, caraca, que escola, né? Então, assim, trabalhar com você foi uma grande oportunidade. E eu falo pro meu pessoal, eu falo, gente, eu já trabalhei na TV. Ninguém acredita. Então, Jura? Gisele está confirmando aqui, tá? Não é história de pescador. Mas como não, né? Você é tão comunicativa. Eu sou um pouco, Você não né? tem nenhum problema com a câmera, nunca teve, né, Lô? Você começou Não. fazendo programa comigo sem nenhum problema com as câmeras. Mas eu lembro assim, gente, só uma curiosidade, que na primeira vez que eu entrei nas câmeras, eu via, meus pezinhos estavam tremendo, assim. Então, mas, ó, valeu a pena, é verdade, tá, pessoal? A Gisele tá confirmando. Eu estou chamando a Lô para um outro projeto, mas ela tá com tanto trabalho. Sim. Porque a Lô hoje é especialista em seguro de vida. Isso. E eu quero então que você nos fale quais os tipos de seguro temos hoje no mercado, Lô. Hoje, Gi, assim, ó, como que funciona? O mercado segurador, ele tá bem abrangente, né? Então nós temos seguros para todo tipo de coisa, vamos dizer assim. Eu venho do mercado segurador já há alguns anos e trabalhava com os demais ramos. O que isso significa? Seguro de automóvel, seguro empresarial, seguro residencial, seguro de equipamento agrícola. Então tem seguro para tudo quanto é tipo de coisa. Tudo que a gente imaginar, tem. Tudo que a gente imaginar. Ah, eu quero fazer um seguro, tem. Eu tenho um seguro de responsabilidade civil, que é assim, caso algum autônomo, algum profissional, normalmente advogado, dentista, tem algum processo jurídico, ele se protege sobre isso. Então o seguro é muito grande pra gente se falar. Eu já vi mulheres colocando o bumbum no seguro. Também. Jogadores de futebol, colocam as pernas. Então assim, tudo a gente consegue hoje atender de uma forma bem específica. E aí, nesse mercado segurador, né, trabalhando aí há alguns anos, eu venho de uma família de mercado segurador, né? Meu pai trabalha. E aí eu falei, eu quero me especializar. E recebi o convite da Mag Seguros. Então, hoje eu sou especialista em seguro de vida. Por quê? Porque uma coisa que me chamou a atenção é a questão do mito, né? Que você vai falar agora. Do mito e do medo. E do medo. Quando você fala assim, você não tem ainda seguro de vida? Você não fez... E a gente leva um susto, mas peraí, eu não quero morrer. Eu não quero morrer. Então, o seguro, ele está relacionado, lógico, com a morte. É um assunto muito delicado, né, quando a gente fala sobre isso. E hoje em dia, a gente fala o seguro de vida e o seguro de morte. Mas o que falta, o meu intuito mesmo, vir aqui, né, hoje para falar sobre isso, é levar informação. Claro. Seu programa é conhecido por isso. Claro. Disseminar a informação necessária. E o seguro de vida hoje, ele pode ser usado em vida. Então a pessoa fala assim, mas eu não preciso morrer para receber? Eu uso esse tipo de argumentação porque realmente é verdade. Quais são as maiores objeções que eu escuto hoje? Deus me livre, não fale isso para mim que eu não quero chamar a morte. Sim. Não, eu não quero deixar o dinheiro pro Ricardão. É umas coisas que a gente escuta, né? Não é bem assim que a gente escuta? Exatamente. Ou então, por um exemplo, não, eu não vou fazer seguro de vida porque é caro. Também. Então, o meu intuito aqui hoje é mostrar que é acessível
e que a gente consegue se proteger em vida. E aí a gente vai abordando melhor conforme você vai perguntando. Essa questão de, eu quero fazer um seguro porque eu quero aproveitar este seguro caso seja necessário em vida. Isso, então, exatamente. quais os seguros que eu posso fazer? Por exemplo, uma doença grave, um acidente, uma cirurgia de emergência. É isso mesmo, Gi, Posso. isso mesmo. O que acontece? Hoje nós temos coberturas em vida, como você próprio disse. Doenças graves é o top dos tops que a gente trabalha hoje. Hoje, por um exemplo, na companhia que eu trabalho, eu consigo cobrir uma pessoa. Aí, só um adendo. Quando a gente fala assim, cobrir a pessoa, tudo vai para análise. Eu analiso tudo. Eu, como especialista em vida, eu sempre recomendo seguro somente com corretor de seguros. O que é aquele corretor de seguros? É aquela pessoa, aquele profissional capacitado que tirou a SUSEP, ou seja, ele está preparado para te atender. Primeira coisa que você precisa observar, né? Então, eu atendo corretores de seguros e o que nós trabalhamos hoje na MAG Seguros? Doenças graves, a gente consegue, dependendo da pessoa, da atividade, da idade, cobrir ali até 8 milhões de reais para uma doenças graves. Quer dizer, ela não está doente, mas ela faz um seguro caso... Mas o intuito é esse mesmo, fazer enquanto não estiver doente. Porque não adianta chorar o leite derramado, concorda comigo? Mas eu nunca vou ficar doente. Fica. Imprevisto não acontece. Eu sou muito cuidadosa no trânsito. Ou então não, eu tenho plano de saúde. Também. Uma coisa que eu gosto de observar, que o seguro de vida, ele não substitui o plano de saúde. Ele é um complemento, assim como a previdência. Qual que é a diferença do seguro de vida? Muitas pessoas têm essa dúvida. Qual que é a diferença do seguro de vida com a previdência? A previdência pensando no eu do futuro, a minha aposentadoria. Aí eu não entro nem no mérito que o nosso sistema, né, o INSS, enfim, ele está um pouco precário, mas a previdência eu pensando no futuro. O seguro de vida pensando no eu do presente. Um dos pontos que a gente fala, doenças graves, você citou as cirurgias, tem diária de internação hospitalar, independente se eu tiver plano de saúde ou não. Eu fiquei, vou falar aqui como são pessoas que estão nos assistindo, nem todo mundo tem um plano de saúde. Eu fiquei internada ali na UPA, que hoje a gente necessita do nosso Sistema Único de Saúde. Então tem essa cobertura que mesmo internado em um sistema de saúde público, você recebe uma diária de internação hospitalar, porque a gente entende que você não está trabalhando. Concorda comigo? Você está deixando de prover em casa. Você está internado numa situação crítica. Você está doente, seja por acidente ou por doença. E aí você precisa, de alguma forma, repor aquele sustento dentro de casa. Então, vamos dar um exemplo. Eu coloco lá R$500 de diária de internação e fico 5 dias internado. Eu já vou receber 500 vezes 5, R$2.500. Então, já auxilia tanto no custeio para compra de medicamento, porque hoje nenhum plano de saúde também te dá um medicamento de graça. Não mesmo. Não é verdade? Mas como custear dentro de casa, custear quando necessário, compra de fraldas. Eu estou falando isso porque eu vivo isso. Sim. Então eu vejo situações. Eu tenho um caso, só em específico, eu tenho um grande corretor de seguros, manda até um abraço para a Denise e para o Paulo lá de Vilhena. Então para você ver como o seguro de vida ele abrange todo o território nacional. Então, eu estava lá com eles e aí teve um amigo próximo do corretor que quebrou o pé e ele tinha oferecido um seguro de doenças, cirurgias, de área de internação 1 mês antes. E ele falou, não, isso não é pra mim. Não vou morrer por agora. Pois é. Deu 1 mês, ele quebrou o pé. Aí ele ligou perguntando. E aí aquele seguro aí, o meu corretor falou, olha, agora como você tá... né, com o pé quebrado, o imprevisto aconteceu, infelizmente não tem como a gente te proteger numa cirurgia, mas em outras coberturas tem. Então são esses casos que a gente vê no dia a dia e eu trago como informação. E é um dos motivos que eu fiquei apaixonada pelo seguro de vida. É essa questão de proteger vida mesmo, sabe, Gi? Porque quando a pessoa realmente precisa, a gente falando do seguro de vida em vida, mas nós temos a situação da morte. Claro, né? Que a gente precisa falar também. A gente precisa falar. E quando você vê que você auxilia uma família, ou então uma pessoa que está num momento delicado, faz a diferença na vida, sabe? Não é só um produto. Claro. É uma necessidade que eu vejo. Se você parar para pensar, mais de 80% da população brasileira não tem seguro. Entendeu? E quanto por cento da população está adoecendo? Está adoecida. A gente não tem números, mas a gente sabe que muita gente está... Tá ficando doente. Nós estávamos comentando agora há pouco, né? Eu acho muito interessante essa parte que você está abordando com frequência a saúde mental.
Então, além do nosso corpo físico, nós precisamos cuidar da nossa saúde mental também, né? E aí eu vou deixar você perguntar, senão eu vou parar. Ai, meu Deus, é tanta coisa que você foi falando agora, mais coisas, mais muita situações informação, aqui, né? informações eu quero ter. E as pessoas falam, mas eu vou ficar pagando e não uso. É igual seguro de carro. Exatamente. Gente, eu pago o seguro do meu carro para não usar, né? Eu pretendo não usar nunca o seguro. Aí a gente também comenta sobre plano de saúde. Mas eu tô saudável, eu pago. Eu nunca tenho nada. Isso. Que bom, né? E a mesma coisa é com o seguro de vida. Você não vai fazer seguro porque você não pretende usar, usar, tem né, data aí para saber, você não tem a senha para saber quando que é a sua vez, né? Mas as pessoas fazem para proteger a família, a esposa, os filhos. Exatamente. A gente fala assim, nunca quero usar. Mas, se necessário, eu tenho aqui essa base, essa proteção financeira. Gosto muito de utilizar esse termo, proteção financeira. Uma vez que a gente sabe o país que a gente vive, né? E sabe como é difícil adquirir as coisas. Né? A pessoa pode batalhar a vida toda para conseguir adquirir um apartamento, para comprar um carro. Afinal de contas, hoje em dia não existe mais esse termo de carro popular, né? Então, a gente pensa, poxa, mas aí você é acometido de uma doença grave, ou então acontece um imprevisto, acontece um acidente, aconteceu o imprevisto em si. Eu preciso estar protegido, porque a gente sabe que quando isso acontece, a gente vende até o que não tem. Né? Você concorda comigo? Sim, faz empréstimo, pede a gente faz de tudo. Um ponto que eu gosto muito de falar também, que nós temos também, hoje em dia, comercializado no mercado segurador, é o auxílio funeral. Eu passei por casos dentro da minha família que um parente próximo veio a falecer e aí você tem que fazer cotinha. E é um valor tão singelo, sabe? Onde você consegue proteger a sua família, os seus filhos, independente da idade. E aí você me falou sobre a contribuição mensal que faz. Pois é. Quanto que eu pago para um seguro e o que eu tenho de retorno? E caso eu não use este seguro, eu tenho esse dinheiro de volta? Gi, como que acontece? Explica como funciona o passo a passo. Sim. Até para quem está em casa agora e está pensando, puxa vida, eu vou fazer seguro. Sim, né? Hoje, por um exemplo, a partir de R$50, na Mag Seguros você consegue fazer um seguro de vida bacana para você. Tudo é conversado. Eu acho R$50 por mês eu consigo um seguro. Sim, você consegue de vida fazer um ou seguro, de morte. Seguro de vida ou de morte. Então a gente adequa, acho que o pessoal da produção vai colocar... né? Seguro, eu posso fazer um seguro de vida e de morte. Você ou seguro pode fazer, Lô, de vida ou de morte. Lô, eu não quero fazer hoje um seguro só de morte. Eu quero fazer um seguro, doenças graves. Tá. Nós temos hoje na companhia um produto que chama Doenças Graves Vital. Que ele é incrível, foi lançado até recentemente. Gi, ele dá proteção para homens e mulheres somente para os cânceres que têm mais incidência. Ou seja, eu não tenho como fazer uma contribuição mensal, ou seja, pagar mensalmente um valor caro. Sim. Lô, mas eu quero me proteger, por quê? Porque a minha mãe já teve seguro de câncer de mama, ou então uma tia minha já teve um câncer de útero. Então eu quero me proteger contra esses cânceres mais incidentes. Tem como? Na Mag tem. Então você consegue. Lô, vamos conversar comigo? O pessoal da produção, bem provável, vai colocar meu contato aí embaixo. Mas para tirar esse tipo de dúvida mesmo. Então tem como você se proteger. A questão do retorno, a gente fala, né? O seguro de vida, eu tenho 2 tipos de seguro de vida hoje na companhia. Aquele que é resgatável e o que não é resgatável. Em algum momento, se eu quiser resgatar... É provável. Toda aquela mensalidade que eu paguei, eu posso ter de volta. Você não resgata 100% ela. Uma vez que, quando eu ofereço a proteção para você, eu estou oferecendo um serviço. Correto? Mas você resgata um valor. Eu tenho essa possibilidade, que chama o seguro de vida resgatável. Então, eu, além de me segurar em vida e deixar os meus beneficiários, caso eu venha a falecer, resguardados financeiramente, eu consigo deixar uma reserva ali, né? E eu tenho também o seguro de vida, ou seguro de morte, que ele é seco, que eu pago a minha contribuição mensal todo mês, e ali eu pago somente para ficar protegido. Eu não resgato. É igual você disse, o seguro de carro, o seguro automóvel. Eu pago, não quero usar, mas o que eu tenho em troca? A garantia, a tranquilidade de dormir tranquilo, sabendo que eu vou estar segurado. Exatamente. Todo mundo pode fazer seguro? Porque geralmente, quando a gente ouve falar em seguro, a gente pensa no provedor. Exatamente. No homem, ele fazendo. A mulher que não é a provedora, a mulher que é autônoma, enfim.
Todos nós podemos fazer o seguro pensando na família ou individual? Então, hoje em dia, a gente sabe que a família brasileira está diminuindo cada vez mais. Né? Então, assim, o número de filhos, menos filhos, então pessoas estão trocando, às vezes, parceiros para ter um animalzinho. Então, a pessoa ela pode fazer com o intuito de segurá-la, sem problema nenhum. Afinal de contas, ela quer proteger o patrimônio dela, se ela vier ficar doente. Mas aí quando é só para ela, tem que pensar no seguro em vida, né? Normalmente isso acontece, né? Em seguro em vida. Quando a pessoa é sozinha... Se ela é sozinha. Não faz sentido fazer o outro. Exatamente. Quando a pessoa é sozinha, mas ela tem uma mãe ou tem uma tia que gosta muito. Então, assim, normalmente ela faz a cobertura maior em vida e um capitalzinho ali, caso ela venha a falecer, para não deixar esse familiar mais próximo desamparado, tá? Mas o que acontece? Você citou muito bem. Hoje em dia as mulheres estão fazendo mais seguro. É muito incrível. Por um exemplo... Diferente, tá mudando. O nosso cenário está mudando. Tá mudando. As mulheres estão mais inseridas. E mais informadas. Com porque a informação chega. E quando a informação chega, né, existe esse movimento. Então as mulheres realmente estão se movimentando. E a mulher é a semente dentro de casa, né? Ela semeia a informação dentro do seio familiar. E isso é incrível. Muitas mulheres hoje são advogadas, são autônomas, são dentistas, porque muitos dentistas trabalham de forma autônoma. E aí ela fala assim, Lô, se eu parar, cara, para a minha casa. Que a gente sabe hoje, né, que dentro de casa, muitas vezes não tá nem meio a meio as contas, tá mais para a mulher e menos para o homem. Enfim, e aí ela fala, Lô, eu paro minha casa e eu não posso ficar pelo auxílio doença, porque a gente sabe que reduz drasticamente, né, a contribuição ali, o que a gente recebe por mês. E aí o que eu faço? Aí nós temos o seguro salário, que é o DIT que a gente fala, diária de incapacidade temporária. Então, por um exemplo, eu tenho de contas fixas 5 mil por mês. Eu posso fazer um seguro onde eu vou receber, caso eu venha a ser acometida de um acidente ou uma doença, eu faço um seguro de pelo menos 5 mil por mês, caso eu venha a faltar. Você entendeu? Então a gente fala assim, de uma forma mais clara, um seguro salário. Para você não ficar dependendo do auxílio doença que você vai receber, ou muitas vezes você não é registrado, você é autônomo, você vai depender de quem? De Deus prover, Deus proverá. E depender dos outros, né? Ninguém quer essa dependência financeira. É constrangedor, né? Então, muitas vezes você faz uma contribuição mensal, você paga mensalmente o seu seguro salário, para que algo venha acontecer. Alô, como que eu comprovo isso? Com um atestado médico. Porque as pessoas acham que, eu tô pagando, quando eu precisar não vai ser pago. Não, gente, hoje nós somos regulamentados, né? A SUSEP é o órgão que nos regulamenta, regulamenta o mercado segurador. Então, só para vocês terem uma noção, as seguradoras em gerais têm até 30 dias para pagar um benefício. Normalmente, na MAG, se paga assim uma semana. Aconteceu algo, o seguro... Ele paga paga em vida. Estando dentro das coberturas, por isso que eu reitero, é muito importante contratar o seguro com o corretor de seguros. Com o corretor, porque quem é que está vendendo seguro por aí? Você entendeu? Porque assim... Se não um corretor. Eu vejo muitos casos... Corretores. Eu tenho os corretores que, inclusive, estão nos assistindo, que fazem parte da nossa equipe. Bruno, um beijo. O Bruno, que eu falei para ele que eu ia mandar um beijo. Que assim, são especializados nisso. E às vezes encontram muitas pessoas que falam assim, eu não quero não, eu já fiz pelo banco. Uma coisa que a gente encontra muito é condicionado, né? A gente sabe que as instituições financeiras condicionam às vezes liberação de crédito oferecem alguns serviços. Né? Eu já tive casos que eu peguei da minha amiga, eu falei assim, amiga, abre aí. Ela, Elô, eu pago R$39 por mês. Abre aí, vamos ver o que tem. Ela falou, não, se eu morrer, minhas filhas recebem. Ela tem 2 filhas. Eu falei, se você morrer de morte acidental. Então, assim, façam as entrelinhas. Sim. E o corretor de seguros, principalmente o corretor de seguros da MAG, que nós somos uma seguradora especialista em vida, tá, Gi? Nós estamos há 191 anos no mercado. Não cheguei ontem, eu falo, entendeu? Sim. Então, nós estamos desde 1835, com pessoas especializadas, que vai conseguir ver a sua realidade. Que não vai querer só colocar um número em você, colocar um produto em você. Vai cuidar de você. Exatamente. E da família. Vai cuidar de você, vai cuidar da sua família, vai entender. Muitas das vezes,
ele vai querer falar assim, poxa, mas você não precisa disso tudo. Sim. Você é uma pessoa de 35 anos, vamos diminuir ali o capital de morte, vamos aumentar o seguro de vida para você, quando você, se vier a ficar doente, alguma coisa assim, precisar de uma cirurgia, que você não precisa vender o seu patrimônio. E aí isso não afete a sua família diretamente. E não afete a sua saúde mental, como estávamos falando. Porque vamos dizer a verdade, quando a gente fica sem dinheiro, a nossa mente fica preocupada. Preocupação o dia todo, a gente não dorme, enfim. A gente, você tá todo mundo em casa aqui. sabe como funciona, né? Isso mesmo, entendeu? Quando aquele boleto vence, você não consegue pagar. E a gente sabe que hoje mais da metade da população brasileira encontra-se classificado como endividada. Entendeu? Então, realmente não tem nome sujo na praça. Não é? É então isso é mesmo. assim que funciona. Lô, a última pergunta. A gente, olha, eu não sabia que tinha tanto assunto. Eu tinha feito algumas perguntas, colocado aqui, mas eu nem olhei as perguntas, porque na verdade aqui o bate-papo está indo e está fluindo. Existe aquele seguro, por exemplo, eu quero que o seguro seja de 2 milhões de reais. As pessoas chegam e te dizem quanto elas querem de seguro ou o quanto elas podem, o que é mais comum? O quanto eu posso pagar por mês ou o quanto eu quero receber de seguro? O que é mais comum quando as pessoas procuram o seguro? Gi, na verdade, quando as pessoas... Porque assim, eu sempre falo para os meus corretores, trabalhar com seguro de vida é desafiador. Alguém, aqui eu tô nessa câmera, né? Vou falar com você que está me assistindo. Alguém em sã consciência acorda durante o dia e fala assim, ai, hoje é um belo dia para fazer seguro de vida. Ninguém! Nunca! Ninguém! Ao menos que você sofreu na própria família alguma situação, aí você começa a olhar por esse lado. Concorda Caso contrário? comigo? Caso contrário, não. Então, normalmente, o que chega até nós? Pessoas que não têm nem noção do que querem, por isso a necessidade de ter um consultor, um especialista nisso, e não sabem nem quanto vão pagar, para você ter noção. E aí, o que acontece? Eu tenho casos, claro, são casos e casos, mas a maioria dessa forma, como eu estou te falando, ela não sabe o que é, ela não sabe quanto que ela vai pagar, ela não sabe de nada, na verdade. E aí entra a gente na jogada e conversa. Esse é o diferencial. Eu preciso conhecer a pessoa. Aí vem a questão da idade, Ixi, se ela já teve algum tipo de doença. Quantos filhos tem? Aí eu já tomo um café. Aí eu já fica na casa, passa a tarde na casa. Aí eu já chamo pra tomar um café. Aí eu já falo, vai lá na MAG, vamos tomar um café ali em frente ao Parque das Águas. Então, assim, normalmente isso acontece. É na maioria das vezes. Mas tenho casos que chegam, eu tenho casos do interior do estado que chega e fala assim, eu preciso de 5 milhões. Capital de morte. Tudo certo, entendeu? Normalmente são agros, pessoal do agro que a gente atende, mas existe também esses casos. Que mais? Então é o seguinte, agora para quem está em casa, eu quero que você fale, que você finalize o programa falando sobre a importância do seguro de vida, sobre a importância do seguro de morte, quem que você pode beneficiar, se você é uma pessoa sozinha, mas se você tem como a Lô falou, uma pessoa que você gosta muito, uma madrinha, uma tia, uma prima, um primo, enfim, e você quer deixar algo para essa pessoa, qual é o passo que você pode dar a partir de agora? Primeiro, é claro, entrar em contato com a Lô, o telefone ficou na tela, está na tela, né, durante a nossa entrevista. E aí, Lô, mas eu queria que... aí você vai entrar em contato com a Lô, ok. E depois, quais serão os próximos passos? Eu não tenho dinheiro agora, eu nem estava me programando, eu estava assistindo o programa e de repente, agora eu tive a ideia, né, a possibilidade de fazer um seguro, mas eu não tenho dinheiro agora. A Lô vai te explicar então o que você pode fazer a partir deste momento. Isso mesmo. Gente, é o seguinte, o intuito mesmo de vir aqui ao programa foi levar essa conscientização e essa informação, né, que muitos não têm. Então, você para e pensa, realmente, como a Gi disse, eu gostei da ideia, cara, é incrível, eu nunca tinha pensado nisso. E eu principalmente o seguro de vida, eu gostei muito. Não é? É incrível. Perfeito, bom. E aí você fala, entre em contato comigo, tá, pessoal? Eu falo assim, aqui nós estamos para disseminar informação, que a MAG, ela tem todo um time de especialistas para atender, tá? Hoje nós estamos localizados ali no Valentina, em frente ao Parque das Águas. Vai tomar um café com a gente, vai ver o parque, tudo maravilhoso. E se você não tem noção nenhuma do que você quer, entre em contato com a gente também. Não precisa ser feito agora, mas vamos nos programar. Amadurecer a ideia. A questão aqui é a proteção financeira. É você ter a qualidade de vida, sabendo que, além dos seus beneficiários, você também estará protegido.
né? Então eu levo essa mensagem e espero que eu espero de verdade que tenha atingido você, né? Vocês que estão nos assistindo, porque o mercado segurador é muito grande, mas nada se compara. Eu posso falar aqui de 1 milhão de produtos, mas nada se compara de a gente ter a nossa dignidade. A gente sabe que o brasileiro está vivendo mais, nós estamos envelhecendo. Graças a Deus. Graças a Deus, mas que a gente envelheça com qualidade. E é isso que eu vim trazer hoje. Independência. Aqui. Independência. Sem ficar dependendo de ninguém, tá bom? Exatamente, é muito bom. Lohânia Terra, especialista em seguros de vida, veio e deu uma aula pra gente. Você está incrível. Obrigada, Gi. Uau, parabéns, parabéns. Este lado da Lô eu não conhecia, né? Só conhecia o lado da TV, de entrevistas, mas realmente você está de parabéns. E a gente precisa pensar mais sobre este assunto aqui. Lô, muito obrigada. Eu que agradeço, meu amor. Volte Obrigada. mais vezes, porque ficou muita coisa ainda pra gente falar aqui. Ficou sim. pendente, ficou Tá pendente. bom. Volte Obrigada. mais. Vamos para o intervalo e na volta nós receberemos uma psicóloga queridíssima, a Ariane Marques, para falar sobre os conflitos entre países. Ela que tem o quadro aqui Entre Linhas. Já já a gente volta. Ué, como é que estão mexendo mesmo na pracinha? Agora eu vou descobrir se essa obra vai pra frente. Moça, escuta, já tem prazo de entrega essa obra? Vai ter árvore aqui? Olha, com esse calorão, minha maior bronca é uma praça sem árvore. Aí não dá, né, moço? Tem até umas árvores ali querendo cair. Se o senhor for tirar, tem que colocar em outro lugar, viu? Eu sou aposentada, moço. Toda tarde eu gosto aqui de dar meus passeios, minha caminhada, meus exercícios. Agora com esse sol... Senhora, licença. Sabia que tem um jeito mais fácil da senhora saber tudo isso? Sim, com as novas funções Meio Ambiente e Previdência do radar de controle do TCE. Todos conseguem ver como o dinheiro público está sendo utilizado. Dá para saber como andam os investimentos em serviços sociais e até a arborização de áreas importantes como essa. Basta acessar radar.tce.mt.gov.br e fica tranquila, vai ter sombra e muita árvore. Meio Ambiente e Previdência Social estão no radar. Tribunal de Contas de Mato Grosso. Venha conhecer o Aquapark. Aqui é o lugar maravilhoso para você vir passar o dia com a família. O custo-benefício é super barato. A comida daqui é maravilhosa. Eu falo isso para vocês porque eu venho aqui desde quando eu estava grávida do meu primeiro filho, em 2019. Muito feliz. Alegria, um ambiente bem gostoso, familiar, bom. Muitas melhorias do tempo que eu vim pra cá até hoje. Pode vir, o lugar é maravilhoso. Vem pro Aquapark você também. Vem pro Aquapark você também. É mais do que 2.000 projetos de leis. É sobre trabalhar pelas pessoas, preservar a natureza e estar junto das mulheres. Mais do que 1.500 resoluções é atuar em prol da população. É pensar no bem-estar do povo. É cuidar da saúde. Mais do que lutar pelo que é justo, é garantir o futuro do nosso estado. Cada ação, a Assembleia Legislativa de Mato Grosso trabalha para melhorar diretamente a sua vida mato-grossense, fortalecendo o presente para garantir um futuro promissor. Porque é mais do que um compromisso com a cidadania, é representar você. Assembleia Legislativa de Mato Grosso, unindo vozes, fortalecendo cidades. A palavra vida tem um V na frente, o resto é ida. Desfrute o seu caminho, de preferência na companhia de quem te faz feliz. O amanhecer é a parte mais bonita do dia, porque é quando você recebe o presente de uma outra oportunidade de viver, outra oportunidade de recomeçar. Os dias bons te dão felicidade, os dias ruins te dão experiência. A tua vontade e a tua fé te mantém de pé. Estamos de volta, estamos aqui na TV Gazeta, canal 19.1, programa Gisele Almeida ao vivo de segunda a sexta-feira, com direito a Repeteco hoje, o Repeteco às 21h30 aqui na Gazeta. E lembrando que nós estamos também no YouTube, exatamente, Gisele Almeida CBA Oficial. Então, este programa daqui a pouquinho estará no YouTube, este e os outros anteriores.
E lembrando também que nós estamos ao vivo no Instagram, Gisele Almeida Oficial. Agora ela já está sentadinha e preparada para falar com você aí de casa, é claro, comigo também. Ariane Marques, psicóloga, ela tem um quadro fixo aqui, Entre Linhas. Está voltando nessa nova temporada. Hoje ela estreia a nova temporada falando sobre os conflitos entre países. Ariane, é com você, meu amor. Seja muito bem-vinda. Vamos lá. Oi, bom dia ou boa tarde, depende se você já tiver almoçado ou caso esteja. Muito obrigada por me receber mais uma vez dentro da sua casa, ou no carro, ou no trabalho, enfim, onde você esteja. E feliz ano novo, oficialmente, em março. Mas de todo modo, estamos aqui hoje para conversar um pouquinho sobre guerra, né? Que tem a psicanálise a dizer sobre guerra. Espero que você possa contribuir comigo a pensar sobre isso, porque o Freud também não nos traz muitas coisas fechadas. Parece que ele tenta desatar ali alguns nós e a gente também. E de todo modo, depois que encerramos as atividades aqui na TV no ano passado, logo eu também encerrei minhas atividades clínicas. E estava bastante pensativa, né, sobre os conflitos entre Ucrânia e Rússia, porque, acredite você ou não, essas são realidades que aparecem dentro da clínica, né, seja por pacientes que tenham parentes próximos, ou descendência ou ascendência, ou mesmo por pacientes que têm receio com viagem ou amigos, né, para um território próximo às zonas de conflito. E, bom, mas estava seguindo a vida, virei o ano e passei o Natal com amigos e familiares e a vida segue. Mas já vou chegar onde quero, dizendo que em 3 de janeiro fomos surpresos, né, pela notícia das questões entre Estados Unidos e Venezuela. Tensões essas que vêm acontecendo há bastante tempo e então tudo que era só um ideal passa a ser muito real, né? Porque vai para o noticiário, para as mesas de bar, para as reuniões de famílias ou de amigos, em manifestações, inclusive nas ruas, em alguns lugares. E a partir daí fiquei pensando, nossa, talvez guerra seja algo a ser dito, né? Mas como só ia retornar agora em março, inclusive 2 meses disso, fiquei pensando, será que ainda faz sentido falar sobre guerra? E aí foi um roteiro que deixei de canto, mas foi um texto que terminei de ler, em que já chego nele também. Mas quando menos esperamos, somos acometidos pela notícia das questões entre Iraque, Irã, Estados Unidos e todas as ameaças veladas e países se manifestando e falando sobre isso. Então, fui retomar o texto de Freud. Por que guerra? Na verdade, esse é um compilado de cartas que Freud troca com Einstein. E quem começa essa troca de cartas é o Einstein, em 1932, quando ele chamou Freud a dizer sobre o que é que ele pensa sobre a guerra. Porque ele, enquanto um profissional e cientista dentro das áreas das ciências naturais e exatas, estava se questionando se tinha algo que ele poderia fazer em nome dos conflitos armados, em nome das crianças e de tudo isso, né? Então, ele, convocado pela Liga das Nações, chama Freud a debater sobre isso. E durante esse texto, ele vai criando algumas hipóteses de quais as soluções para a guerra. Então, ele diz da criação de uma organização mundial que pudesse tomar conta juridicamente de todos os conflitos, né? Mas aí ele vai dizendo que para isso todos os países e todas as pessoas, consequentemente, precisariam aceitar estar sob julgo dessa organização máxima. E aí ele devolve para o Freud, né?
que você acha disso, né? Você acha que eu tô indo para um lugar, mas você, Freud, enquanto um conhecedor das pulsões e do psiquismo, o que é que você pensa? E aí Freud responde com uma carta que diria que é uma das únicas que não encontrei o humor ácido dele. Muito pelo contrário, acho que o que encontro nesse texto, e queria saber se você também, se puder ler e me contar, encontro um Freud muito sóbrio e muito... Bom, ele não tá otimista, definitivamente. E diante disso ele responde, né? Bom, Einstein, que bom que você tá me perguntando sobre isso, porque penso algumas coisas. E então ele vai trilhando, dizendo que ele concorda com Einstein, que seria muito bacana se nós, enquanto sociedade, pudéssemos terceirizar o cuidado dos conflitos a uma entidade máxima que pudesse cuidar disso juridicamente. E aí ele retoma, né, duas palavras que o Einstein traz, que é direito e poder. E aí ele fala de como essas duas palavras são opostas, e de fato são. Né? Porque quando a gente está falando de guerra, a gente está falando de violência, de subjugação, mas a gente também está falando sobre pessoas e está falando sobre cultura. E aí o Freud nos chama a pensar de que, ainda que exista esse órgão ainda é formado por sujeitos. E aí ele retoma a pergunta que o Einstein faz. Tem algo que possa nos libertar da fatalidade e da crueldade da guerra? Freud responde que acha que não. Porque desde que o ser humano, enquanto animal, se instituiu, a violência também é um modo de sobrevivência animal. E durante a evolução da horda primitiva, onde nós tínhamos um pai grandão ou um político grandão ou algo grande que pudesse ditar e fazer as regras valerem, bom, muita coisa mudou e isso caiu por terra, e hoje todo mundo consegue falar e contribuir em nome de outras coisas. E aí ele faz uma retomada dizendo que a violência sempre foi possibilidade. Primeiro, a subjugação através dos músculos, né? Então o mais forte conseguia oprimir os mais fracos. Depois, as ferramentas. Então aquele que detinha mais ferramenta conseguia se haver mais com a guerra do que o outro e conquistar mais coisas. Seja lá o sentido que você queira dar para essa palavra. E depois disso, as armas. Então ele percebe que o intelecto também está nesse jogo de guerra, também está nessa relação inteira, muito complexa, mas ele vai construindo que parece que a violência sempre foi opção. Mas a pulsão, ela é interditada em algum momento, e aí a gente entende que tratados precisam ser feitos, né? Então regras são criadas. Inclusive, para a psicanálise, a religião é muito importante nesse sentido. É importante que testamentos sejam postos, regras sejam postas, e às vezes a religião é o que faz isso, bem como o Estado, o direito, a sociedade no geral, né? Enfim. E aí ele põe que parece que nós achamos saídas legais para a violência. A gente consegue ir para os esportes, por exemplo. Nós conseguimos correr 42 quilômetros em uma maratona e ver o homem que é mais bem condicionado, a mulher que é mais bem condicionada. E então ela subjuga o seu oponente. Parece essa uma versão muito mais sadia de uma guerra. Você não acha? Eu acho. Inclusive, acho que não à toa, a Copa do Mundo é no mesmo ano que as eleições presidenciais, pelo menos aqui no Brasil, o que talvez ajude a controlar um pouco esses afetos tão emanados que a política e a divergência de opiniões nos evoca. Mas existem algumas vezes
que o esporte ou mesmo outros lugares acabam fracassando conosco e a agressão se torna a única possibilidade. E isso é muito triste, muito triste. E aí o Freud diz, então, sabendo que essas organizações seriam formadas por seres humanos que passam também por todas essas questões, não é difícil de imaginar que essa é uma ideia utópica, de que tenha um órgão que seja capaz de fiscalizar, punir, deter e controlar os estados mais potentes, né, como ele diz. Então, o que podemos fazer nós, enquanto sujeitos que não estão inscritos na política enquanto chapa eleitoral ou algo assim? E aí o Freud vai construindo que, se perguntando sobre isso, ele chegou a um ideal, né, de que talvez existam povos em lugares remotos, tribos isoladas, que talvez tenham adquirido outras capacidades cognitivas e culturais para se haver com a guerra de um outro modo que não seja a violência. E aí ele demonstra interesse a esses povos, dito por ele, felizes, porque encontraram um outro jeito de se haver com a pulsão de morte, que ele chama isso que a gente carrega, que precisa ser descontado, seja nos esportes, seja em debates políticos, ou em trabalho, ou em qualquer outra coisa, porque a pulsão de morte não necessariamente é ruim. Acho que a gente pode falar sobre isso em um episódio, porque é um tema bem grande e bem bonito. Mas é uma vontade que a gente tem de inércia, de que possamos só estar tranquilos. E quando a pulsão de morte falha, o que entra em cena é a pulsão de destruição. E, frente à ameaça de nossas vidas, é impossível que a gente não possa reagir querendo aniquilar o outro. E aí ele começa a falar sobre como é triste a cena que se é vista entre estados e países. Porque, em tese, deveriam ser as pessoas que nos protegem, certo? Bom, são as pessoas que nós elegemos para que estejam nesse lugar. E que é que acontece que essas pessoas se acham no direito de fazer com que sujeitos abdiquem de seus próprios princípios? Que poder é esse que é dado a esse pai da horda que faz com que homens assassinem outros homens, com que famílias conspirem às vezes contra os seus, que olha no outro um diferente quando na verdade pode existir bastante semelhança. E nesse texto, inclusive, o Freud evoca uma frase bíblica, né, falando sobre amar o outro como a ti mesmo e de como é muito fácil exigir isso, mas é difícil fazer porque todos nós somos pessoas atravessadas pela cultura e pela diferença. Então, o que será que tem na diferença do outro que me convoca desse lugar tão primitivo que é a violência? E às vezes a gente faz isso também na vida, né? Às vezes o outro tem opinião diferente da nossa e a gente pensa em aniquilar. E enquanto tá pensando, vai, até tá bom, né? Mas aniquilar de fato, ir para as vias de fato, aí a gente tem uma problemática de um sistema que falhou em ajudar essa pessoa a encontrar uma via mais saudável e menos agressiva, onde a violência não precise ser posta tão em cena assim. Bom, eu, assim como Freud e assim como Einstein, gostaria de saber mais sobre esses povos felizes em lugares remotos da Terra. Acho que a gente tem muito a aprender sim com a cultura do outro. Mas por fim, para não finalizar só com o clima pesado, queria dizer que o Freud fala que a cultura é algo muito bacana para que a gente possa apostar enquanto sociedade para educar as crianças e a nós mesmos
sobre formas outras de lidarmos com nossas próprias pulsões de morte, para que elas não se transformem em destruição. Então talvez a gente possa escrever um texto, fazer um documentário sobre alguma coisa que nos causa algo, ir para um esporte, fazer algo da vida que possa nos levar a mais vida e não a destruição, nem nossa, nem do semelhante. Espero que você esteja minimamente confortável em casa. Qualquer coisa, manda pra gente que a gente vai ler e partilhar aí as ideias sobre. Um beijo, até daqui 15 dias. Te espero. Tchau. Onde estão esses povos felizes? Responda pra mim, Ariane. Questão. Onde estão os povos felizes? A gente com certeza, se existem, nós queremos chegar bem pertinho. Sim, eu acho curioso que o Freud termina só em silêncio. Assim, cadê eles? Silêncio, porque é isso. Pois é. E assim, a gente se depara com esses textos e agora com as imagens da guerra, com as cenas, né? Pessoas morrendo e pessoas ali no conflito sem ao mesmo saber por que estão ali, mas precisam matando o outro, sem saber exatamente por que está matando, mas está ali para fazer aquilo. E é muito difícil pensar no que vai ser dessas crianças que vivenciam isso, exatamente, né? Porque se a pulsão de morte é possível ir para um outro lugar, quando num ambiente bom e hóspito para isso, elas estão em ambientes inóspitos. Então talvez a guerra e a continuidade dela seja uma das únicas coisas que ela saiba fazer enquanto possibilidade. E aí a gente percebe o quanto falhou enquanto sociedade. É angustiante, né? E o quanto ainda falharemos, né? Bom, Ariane, quando você vem com os textos, quando você vem e discorre aqui sobre um assunto, realmente, não tem como não ficarmos bem pensativos sobre. Então é importante, como é importante a leitura, como é importante você ficar sabendo, ter essas informações, abrir um site, assistir um jornal na TV ou na internet, olhar algumas notícias nas redes sociais, para saber o que está acontecendo lá, né, do outro lado, como que a guerra, como que isso começou. É importante o diálogo, é importante que você converse com outras pessoas a respeito. Não dizer, não, eu não quero saber, tá longe, entendeu? Não tá aqui no Brasil, tá tudo para lá, eu não quero problemas, eu já tenho os meus, eu tenho a minha vida aqui, deixa eu me organizar, deixa eu cuidar de mim, vou cuidar da minha família. Mas, de alguma forma, essa guerra tem um impacto sobre as nossas vidas, sobre as nossas, os nossos filhos. Sim. Não é mesmo? E muitas vezes a gente tenta fingir que está descolado da realidade social, né, do mundo, quando na verdade nós somos facilmente atingidos por impostos de uma guerra, por, sei lá, por sanções judiciais. Muita coisa muda. Exato. Muita coisa chega muda. na nossa mesa, chega no prato em que a gente come. Chega no bolso também. Chega no bolso. Pois é, pode não ser neste momento, mas em algum momento você sentirá algo diferente, os resultados. A Ariane então voltará daqui 15 dias, ainda não saberemos o tema, mas com certeza ficaremos aqui preparadíssimos e ansiosos, porque ela sempre vem com algo diferente e isso é fantástico. Ariane, seja bem-vinda mais uma vez, obrigada, viu? Que bom que você retornou, também estava com saudade de você. E no próximo programa, a Ariane muda o cenário, hoje por estar voltando, ficar mais pertinho de mim, mas no próximo ela estará no banquinho dela, no cenário dela, como manda o figurino. Vamos indo embora? Vamos lá. É isso aí, vamos embora. Hoje, às 21h30, tem Repeteco. Então, se você gostou, e eu sei que você gostou, compartilhe e diga, às 21h30 teremos uma entrevista incrível, um bate-papo incrível com a Ariane Marques, que é psicóloga, falando sobre Freud, olha só, intenso. Vamos embora, mas amanhã eu estarei de volta e naquela câmera a gente dá tchau, Ariane, para todo mundo que acompanhou o programa. Um grande beijo e até amanhã. Tchau.